Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a amada igreja. Amém? Que privilégio estarmos reunidos neste dia. Este dia não voltará. Este dia é único na presença do Senhor. E que bom que você escolheu dedicar a noite desse domingo para buscar a Deus. Eu tenho certeza que além daquilo que Ele já ministrou aos nossos corações, o Senhor ainda tem algo mais para colocar em nossas vidas. Você está disponível para receber da palavra do Senhor essa noite? O seu coração está receptivo? Você está desejoso de ir às Escrituras Sagradas com sede e fome do Senhor? Se você estiver assim, se o seu coração estiver com essa motivação, Deus vai falar com você esta noite. Porque Isaías nos falou que a palavra de Deus não volta vazia, sem cumprir aquilo para que o Senhor lhe lançou. Então que hoje você tenha esse privilégio de atender o chamado de Deus para a sua vida. Hoje eu quero pregar uma mensagem especial. No último domingo nós terminamos a série de sermões que fiz sobre quem Jesus disse ser. E nós vimos então naquela série de 7 mensagens o que Jesus ensinou a respeito de si mesmo e como isso nos influencia. E no próximo domingo eu quero começar mais uma vez uma série de 7 sermões falando sobre o poder do encorajamento. E a nossa base será o livro de Ruth, que é um dos livros do Antigo Testamento que narra uma história de superação e encorajamento ímpar na história da Bíblia. Mas nesse intervalo eu quero hoje falar sobre um tema que será abordado mais profundamente no próximo sábado, na programação que está aí sendo projetada, Agar e o Deus que ouve. Uma programação que está sendo orientada pela nossa Convenção Batista Brasileira, através da sua Junta de Missões Nacionais, para que as igrejas então passem este vídeo que conta a história de Agar e que possam ter uma reflexão junto com as mulheres no próximo sábado. Então hoje o que eu vou fazer é servir o aperitivo, né? Vou deixar o gostinho da história de Agar, o gostinho daquilo que essa mulher viveu no coração dos irmãos, motivando os irmãos homens que aqui estão a atentarem essa palavra e as mulheres a virem no próximo sábado ouvir um pouco mais, meditar um pouco mais nessa história. A história de Agar nos mostra algo fantástico da parte do Senhor. Deus cura as feridas da alma. Eu não sei como foi a sua vida, ou que tipo de experiências você teve ao longo da sua existência, mas muitos de nós, ao longo de nossa história, somos feridos por aquilo que recebemos. E às vezes até mesmo pessoas que nos amam, querendo fazer o bem a nós, acabam nos ferindo. E sem querer a nossa alma vai se tornando ressequida e nós vamos nos tornando pessoas que a cada dia vai sentindo o coração se endurecendo e nós vamos perdendo a capacidade de entender quem Deus é, vamos perdendo a compaixão, o amor, a dedicação uns aos outros. Então nós precisamos refletir em como está a nossa alma diante do Senhor para que nós então possamos receber do Senhor a cura que Ele tem para nós. Quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe divorciou-se do meu pai. Eu não lembro direito como isso aconteceu, mas eu lembro que meu pai e minha mãe tinham brigas, e eu via essas brigas. Eu era pequeno, eu sou o mais novo de 4 irmãos, e eu lembro de ver essas brigas, meu pai e minha mãe discutindo, o meu irmão mais velho entrando no meio daquela discussão e tentando separá-los. Eu lembro vagamente dessas cenas na minha mente e no meu coração. E depois eu lembro de não ver mais meu pai em casa, e de perguntar para minha mãe, onde que está o meu pai? Cadê meu pai? E ela dizia, não, seu pai vai voltar um dia, ele foi, e algum dia ele volta, não, nós vamos ver ele final de semana. E ela foi então, como algumas mães que não sabem lidar com essa situação, enrolando o seu filho mais novo, até que um dia eu percebi que meu pai não voltaria mais, e que aquela situação muito difícil precisaria ser tratada no meu coração. E durante muito tempo eu fiquei muito triste, pelo fato de não ter tido o privilégio de conviver com o meu pai. Eu não aprendi a andar de bicicleta com o meu pai. Eu não aprendi a dirigir com o meu pai. Eu não aprendi como o homem se porta com o meu pai. Eu não aprendi a maneira como se vive no mundo de homens com o meu pai.
porque o meu pai ainda em tenra idade foi embora, e ele não tinha uma relação muito próxima, minha e da minha família. E durante muito tempo eu me questionei sobre isso, e fiquei triste pelo fato de não ter tido essa oportunidade que meus irmãos tiveram, e isso se tornou uma ferida na minha alma. Uma ferida que foi agravada quando minha mãe, aos 40 e poucos anos de idade, teve o que se chama de adolescência tardia. Ela que casou-se com meu pai com 17 anos, sofreu bastante da mão do meu pai, que era um homem alcoólatra e muito difícil. E ela então, quando se viu livre do meu pai, ainda que tivesse um filho pequeno, ela decidiu viver a vida dela. E ela começou a sair nas noites da vida, começou a fazer amizades indevidas, começou a andar por lugares onde ela não deveria andar, e então, além de ter o abandono e a sensação de falta do meu pai, eu comecei a ver que minha mãe também não estava muito presente. Em determinado momento da vida dela, ela conheceu um homem que era caminhoneiro. E então ela, motivada pela aventura da viagem, começou a entrar na boleia do caminhão e sumia. Ficava semanas, meses fora. E eu então ficava sob os cuidados da minha irmã, que também tinha um filho pequeno, tinha suas dificuldades, e me atendia à medida que podia, mas eu sentia um profundo abandono na minha alma. Eu não tive, quando criança referências sobre de que maneira eu poderia agir para que a vida sorrisse para mim, para que eu pudesse ser alguém que ia ser vencedor na vida. Tudo que eu via eram pessoas que de alguma forma ou de outra não cumpriam suas promessas e abandonavam umas às outras. Até que um dia eu conheci o Senhor Jesus. E Deus começou a trabalhar isso dentro do meu coração. E me mostrar que havia algo machucado dentro de mim. Havia algo que me impedia de viver o que Deus tinha para mim. Havia algo que estava bloqueando o agir completo do Espírito Santo dentro do meu ser. E eu me lembro de muitas vezes eu estar no momento de adoração na igreja e me vir assim um espírito de choro, uma vontade de me quebrantar, e eu não consegui segurar as lágrimas e chorar, e algumas pessoas na igreja perguntarem: o que está acontecendo com você? Você está passando por algum problema? E eu dizer: eu não sei, parece que tem coisa saindo de mim. E eu sentia como se a mão do Senhor fosse pouco a pouco tirando aquelas coisas de mim. E em muitos momentos de oração eu ouvi audivelmente Deus falando comigo: eu sou o seu pai. E essa ferida na minha alma cicatrizou-se. Eu pude ouvir Deus dizendo para mim: eu estou cuidando de você. Eu conheci um versículo da Bíblia que dizia: se o teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor te recolherá, o Senhor lhe guardará, o Senhor cuidará de você. E eu então permiti que o Espírito Santo trabalhasse o meu coração, e pude, ainda na minha adolescência, experimentar a cura do Senhor na minha alma. E isso me fez conseguir amar o meu pai, apesar de todas as suas deficiências. Isso me fez conseguir abraçar a minha mãe e dizer que a amo, sem nenhum tipo de mágoa ou de ressentimento dentro de mim. E isso me deu o privilégio de 12 anos depois, ver a minha mãe erguendo a sua mão e recebendo a Cristo através de uma das minhas pregações. Me deu o privilégio de 12 anos depois poder descer minha mãe às águas do batismo e vê-la andando com Cristo hoje, sendo uma bênção na vida das pessoas que andam ao redor delas, porque o amor do Senhor curou o meu coração e permitiu que meu coração curado fosse a plataforma que Deus precisava para alcançar o coração também ferido, também dolorido e também inseguro da minha mãe. O Senhor cura as feridas da alma. Por isso, você que está aqui ouvindo o meu testemunho essa noite, possa estar olhando para dentro de você agora e lembrando das suas feridas, das palavras que lhe disseram que machucaram você e que você não consegue tirar isso da sua mente, dos momentos que você viveu em que alguém agiu com você de maneira desagradável, em que alguém deixou você numa situação desconfortável e isso ainda dói no seu coração. O meu desejo é que Deus essa noite possa fazer em você aquilo que já fez em mim, possa tirar isso de dentro de você, e que para você isso se torne algum dia uma cicatriz, cuja marca ainda está ali, mas que não dói mais. Amém? Abra sua Bíblia comigo na história de Agar, Gênesis capítulo 21, e nós vamos ler dos versos 1 a 20.
a história de uma mulher guerreira, que nos ensina um pouco sobre como Deus age nos curando. Gênesis capítulo 21, dos versos 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia, depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, o filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar do seu filho Isaque. E disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela, ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva, faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a tua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água, e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto, e foi sentar-se sozinha a uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-se e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino, enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou um flecheiro, e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Amém? Esse texto narra o resultado de um ato impensado de Abraão. Nós vemos que lá no Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão porque Deus deseja estabelecer um povo. Deus havia escolhido a humanidade, mas a humanidade pecou. Gênesis capítulo 6. Todos os desígnios do homem eram maus e por isso o Senhor decidiu acabar com a humanidade. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E Deus então escolheu Noé para montar uma arca, a história que os irmãos conhecem, e separar um grupo de pessoas que ia dar início, ia resetar a humanidade e recomeçar a partir dos descendentes de Noé. No entanto, pouco tempo depois que Noé venceu o dilúvio, desceu da arca e sua família se constituiu e se espalhou sobre a terra, o povo mais uma vez se desviou do Senhor, e o Senhor então viu que o desígnio do ser humano era mau e que ele precisaria escolher um povo sobre o qual ele ia derramar a sua lei, e um povo que seria o que o profeta Oséias depois vai chamar de uma nação sacerdotal, um povo que serviria de exemplo a todos os outros povos na terra, de como se serve a Deus e como que nós devemos agir de forma a agradar o Senhor e receber dele as bênçãos que ele tem preparado. Então Deus vai a Abraão, esse homem,
na verdade a Terá, pai dele, que está lá em Ur, na terra dos caldeus, e diz: saiam daí e vão para um lugar onde eu os enviarei. E então aquela família, que era uma família de posses, que tinha boa condição, monta todos os seus animais, com toda a sua mobília, com todos os seus recursos, com tudo que tem, e começam a arrumar no caminho para onde Deus deseja enviá-los. Eles não sabem para onde vão, porque Deus não deu o endereço final àquelas pessoas, mas Deus disse: vão andando e ao longo do caminho eu vou mostrar a vocês os passos que vocês precisam dar. No meio do caminho, o pai de Abraão, Terá, morre, e Abraão então assume a posição do líder daquele clã, rumando em direção à vontade do Senhor. Deus dá a Abraão uma promessa maravilhosa. Abraão e Sara tinham um problema: ele e sua mulher não podiam ter filhos. E um dia Abraão é levado por Deus ao deserto, e Deus diz para Abraão: Abraão, você consegue contar os grãos de areia que tem aqui? Não consigo. Assim será a sua descendência. Olhe para o céu, Abraão, você consegue contar as estrelas que estão no céu? E Abraão diz: Senhor, eu não consigo contar. E Deus diz a Abraão: assim será a tua descendência, tão numerosa quanto as estrelas desse céu. E aquele homem acata essa palavra no seu coração. Ele sabe que sua esposa é estéril, ele sabe que precisa de um milagre, mas ele crê que o Senhor tem para ele uma promessa, e ele então continua caminhando com Deus em obediência, acreditando que sua descendência seria grande. No meio do caminho, por sua carência ou por sua boa vontade, Abraão adota um jovem chamado Ló, que era seu sobrinho, e começa a tratá-lo como se fosse seu filho, e eles vão juntos caminhando nessa empreitada rumo à vontade do Senhor. E então, ainda no capítulo 12 do livro de Gênesis, o texto nos conta que havia uma fome sobre a terra de Canaã, e Abraão então, motivado por essa fome, decide ir para a terra do Egito. E lá na terra do Egito, chegando naquele lugar de cidades grandiosas, de um povo poderoso, de pessoas muito fortes, ele se amedronta, porque diz o texto da Bíblia que Sara, a esposa de Abraão, era uma mulher muito bonita, linda. Então Abraão decide desonrar ao Senhor através de uma mentira, pequenininha assim. Ele chega para Sara, sua esposa, e diz assim: diga para eles que você é minha irmã. E então, nenhum dos homens do Egito vai me matar a fim de ficar com você. Olhe como o pecado trabalha na mente de Abraão. Ele sabe: a minha mulher não pode ter filhos. Então, se algum homem do Egito se interessar por ela e quiser ficar com ela, isso não vai comprometer a minha descendência, porque a minha mulher não pode ter filhos, ela é uma mulher estéril. E Abraão, aquele que saiu da sua terra no objetivo de obedecer ao Senhor, aquele que recebeu visões, recebeu sonhos e promessas de Deus, agora está na terra do Egito, mentindo e sem querer prostituindo a sua própria esposa. Um homem do Egito se interessa por Sara e por sua beleza. Ele não é nada mais, nada menos do que o faraó, o homem mais poderoso do Egito. E então Abraão precisa ceder a sua esposa Sara para o faraó do Egito. E aquele homem então começa o ritual que havia naquela época de preparação, para que uma mulher então fosse entregue a uma autoridade como o faraó do Egito. E ela então vai para o harém daquele homem, começa a ser preparada pelos seus servos, e à medida em que ela vai sendo preparada, maldições vão caindo sobre o Egito, doenças, situações terríveis. E então o faraó liga uma coisa a outra, dizendo: desde o momento em que eu tomei essa mulher para mim, maldições estão vindo sobre a minha nação. E ele então chama Abraão e diz: Abraão, fale-me a verdade, o que problema há nessa mulher? E então Abraão revela a verdade: eu disse que ela era minha irmã, mas na verdade ela é minha esposa. Então o faraó diz para Abraão: saia daqui, suma daqui, vá embora do Egito, leve sua mulher, leve as suas coisas. Diz o texto da Bíblia que o faraó ainda abençoa Abraão, dá a ele coisas, dá a ele tesouros, e diz: vá embora daqui, porque essa mulher está amaldiçoando o meu reino. Você está se perguntando, por que eu estou falando isso? Porque onde Agar nasceu, qual era a sua nacionalidade? Agar era uma mulher egípcia. Então, ao tempo em que Abraão entregou a sua esposa legítima para adentrar lá dentro do palácio de Faraó e ficar sendo preparada por ele, Abraão resolveu encontrar uma outra mulher que lhe pudesse satisfazer as necessidades, e essa foi Agar.
uma mulher que talvez tenha sido trocada por algumas cabras que andavam com Abraão, uma mulher que foi comprada por um preço ínfimo como escrava para satisfazer Abraão em suas necessidades, enquanto ele não estava com sua mulher. E lá está, quando Sara é liberada da corte de Faraó, e agora eles precisam tomar o rumo novamente em direção a Canaã, lá está ela, Agar, uma mulher que não deveria fazer parte dessa história, mas agora faz. E Abraão precisa lidar com ela, Sara precisa lidar com ela, e essa mulher vendida como escrava precisa lidar com as feridas que vão brotando em sua alma. Vendida como escrava, habitando no lugar onde ela não desejaria habitar, indo numa jornada que não era planejada por ela mesma, seguindo Abraão em todas as suas coisas. Então nós chegamos ao capítulo 16 de Gênesis, quando Sara percebe que Deus está demorando para cumprir a sua promessa. Desde o momento em que Deus levou Abraão a olhar para as estrelas do céu e para os grãos de areia na beira da praia, dizendo a ele que ele teria uma grande descendência, que ele seria pai de multidões, se passaram 25 anos, e Deus ainda não cumpriu a sua promessa. Abraão olha para sua mulher, ele está velha, ela olha para Abraão, ele está velho, e eles então se atormentam com isso, e Sara tem uma ideia, que certamente não veio do Senhor. Ela chama Abraão e diz: Abraão, Deus está demorando, eu não sei se Deus vai cumprir essa promessa, eu acho que Deus vai nos deixar por aí ao léu e não vai nos dar a bênção que nos prometeu. Então tome essa escrava Agar e tenha um filho com ela, e ele será então o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Perceba que aquela mulher tem um coração tão duro, por isso cá entre nós, né? Fala baixinho entre parênteses. Se você tem uma filha e quer dar o nome bíblico, Sara não é um nome muito bom, né? Porque Sara é uma personagem muito controversa da Bíblia. Embora o seu nome tenha um significado bonito, é um personagem muito controverso. Mas Sara faz o quê? Toma aquela mulher e quer usá-la como barriga de aluguel. Você engravida do meu marido, você tem o bebê, eu cuido do bebê, e assim as coisas vão acontecendo. E Sara é tão má, que o capítulo 16 de Gênesis diz que Agar era uma mulher jovem, fértil, e ela então deita logo uma vez com Abraão, no objetivo de engravidar, e já engravida, é rápida a coisa acontece. E aí quando ela está grávida, barriguda, Sara é uma mulher tão perversa que ela começa a perseguir Agar, ela começa a maltratar ela, como quem diz: eu não quero você, eu não gosto de você, você é uma pedra no meu sapato, você só está dentro dessa casa porque você tem algo precioso dentro da sua barriga, mas você para mim não vale nada. O capítulo 16 de Gênesis diz que Agar foge dela, vai correndo para o meio do deserto, desvairada, e Deus precisa falar com ela, dizendo: Agar, volta para casa, eu tenho um plano sobre a sua vida, você está sendo ferida, você está sendo machucada, você está sendo desprezada, mas eu tenho um plano para você. Agar, resista só mais um pouquinho. E Agar volta então e dá à luz a Ismael, um bebê lindo. Sara acha que vai conseguir receber aquele menino como seu filho, mas o tempo vai passando e ela vai percebendo algo que todos nós sabemos, que a ligação de um bebê com sua mãe natural é muito forte. E por mais que Sara tenha tentado fazer Ismael seu filho, Ismael não se fiava na sua maternidade, e ele gostava de Agar, Agar era a mãe dele. E então aquela situação foi ficando difícil dentro da casa. E eu fico imaginando a cena de Sara tentando lidar com essa dissensão, de Sara vendo que agora Abraão tinha um filho, mas esse filho não era filho dela, que Abraão se alegrava com aquele menino, mas aquele menino não a aceitava como mãe, e que Abraão gostava de estar com a escrava e com o filho, porque era uma família completa, enquanto ela era apenas uma mulher velha e que não podia dar à luz. Ela enche o coração dela de incredulidade, e isso vai gerando no coração dela uma maldade, que vai se cauterizando e vai culminar na situação do texto que nós lemos no início dessa mensagem. Então, quando Sara e Abraão menos esperam, Deus cumpre a sua promessa. E aí começa o capítulo 21 que nós lemos: no tempo determinado por Deus. Repita comigo: no tempo determinado por Deus.
Sara engravidou e deu à luz. Foi assim que aconteceu. No tempo determinado por Deus. Sara tentou dar o jeito dela, Sara tentou resolver as coisas com as suas próprias mãos, Sara tentou arrumar as coisas, mas isso foi a ação dela. Deus estava pronto para realizar o que Ele queria para a vida de Sara e Abraão, no tempo dele. Ele não precisava da ajuda de Sara. E no tempo certo, apesar de Sara ser quem é, apesar de Sara fazer o que fez, Deus a abençoa e ela concebe um filho a Abraão. E aí nasce Isaque, o filho da promessa. Abraão e Sara se alegram com o Senhor. O verso 6 do capítulo 21 diz que ela ri alto, ela grita de alegria, e ela diz, que todos riam comigo, que todos se alegrem comigo. Eu sou uma velha que deu à luz a um bebê, Deus fez o milagre que havia prometido, eu estou muito feliz com esse meu bebê. Aos 8 dias de idade, Isaque é circuncidado, de acordo com a instrução que Deus já havia dado a Abraão. Aquele bebê vai crescendo, e quando chega a idade de ser desmamado, Abraão dá uma festa, como quem diz, meu filho venceu a primeira etapa de sua vida, agora ele vai ser desmamado, ele já vai começar a dar os primeiros passos, vai começar a viver sua vida. Aquele menino, cada etapa que ele vencia era motivo de festa, ele era resultado de uma promessa, ele era a concretização do milagre de Deus, na frente de Abraão e Sara. Mas no dia em que essa festa acontece, Sara vê uma cena comum de crianças. Os estudiosos da Bíblia dizem que possivelmente Ismael era 6 anos mais velho do que Isaque. Então imagine que se Isaque estava desmamando, devia ter uns 3 anos de idade talvez, Ismael tinha uns 9. E por algum motivo, Sara percebe que Ismael está rindo de Isaque. Está rindo de alguma coisa que ele fez, está rindo do jeito que ele se move, está rindo do jeito que ele fala a mamãe ou papai. Nós não sabemos o que levou Ismael a rir de Isaque, mas aquela risada perturbou o coração de Sara. E não satisfeita em usar aquela mulher como barriga de aluguel, em machucá-la e maltratá-la enquanto estava grávida, em querer tomar o filho dela para si, agora Sara dá checkmate em Abraão e diz, se livre desta mulher, porta para fora, eu não aceito mais ela e seu filho dentro dessa casa, ele não será herdeiro junto com meu filho das fortunas que nós temos, bota ele para fora, joga ele no mundo. A sentença está dada, e Agar não pode fazer nada, a não ser aceitar o seu duro destino. O texto diz que Abraão se preocupa com isso. Abraão começa a se inquietar com isso, e diz, Senhor, eu não posso colocar essa mulher para fora, é meu filho. Eu sei que foi resultado de um ato impensado, eu sei que a história de Agar no meio da nossa família é um erro que nós cometemos, mas Senhor, eu estou disposto a arcar com isso. E Deus tranquiliza Abraão dizendo, Abraão, já chega, o sofrimento dessa mulher acabou, pode mandar ela para o deserto, que aquilo que para você é juízo, aquilo que para você representa a morte, aquilo que para você representa o fim desta mulher, será o recomeço, será o lugar em que eu vou curá-la. E o texto continua mostrando a cena triste, dramática. Se nós pudéssemos chegar à casa de Abraão naquele dia, nós veríamos uma cena de cortar o coração. Eu fico imaginando Abraão preparando uma marmitinha, uma bolsa de couro com alguns pães, alguns alimentos, uma botija com água, colocando nos ombros de Agar, e fico imaginando aquela mulher, que possivelmente tinha uns 30 anos de idade, dando a mão ao seu filhinho de 9, 10 anos, e andando para dentro do deserto. No deserto não tem vida, no deserto não tem esperança, e ela vai indo até sumir no horizonte, encarando o seu duro destino. O que vai na mente de Agar? O que passa no coração dessa mulher? Possivelmente Agar olhava para si mesma e dizia, a minha vida é sofrer, a minha vida é uma desgraça, eu nasci escrava, fui vendida para essa família, fui usada por esse homem sem eu querer, fui humilhada por essa mulher, quiseram roubar o meu filho, que é a única coisa que foi minha nessa vida, e agora eu sou tratada como um animal,
recebendo uma pequena porção de alimento e água, e condenada a ir deserto adentro. Lá se vai uma mulher com o seu filho, que representa toda a dor que alguém pode sentir na sua alma. O texto ainda fica mais dramático, porque diz que a determinado tempo daquela andança, o alimento se acabou, e por fim a água também se acabou. E o menino então começou a chorar de sede. O menino começou a ficar fraco. E aquela mulher, fico imaginando essa cena dela tentando pegar aquele menino que já era grande no colo e tentar ir caminhando e levando ele pelo caminho, procurando uma esperança no meio daquele deserto, e aquele menino chorando, enfraquecido pela dor da caminhada. Até que chega um momento culminante, em que ela entrega os pontos, em que ela desiste. Ela deita aquele menino, já desfalecido, debaixo de uma árvore, à sombra, e vai para longe, porque ela não quer ouvir os gritos, o choro da criança. Ela não quer ouvir aquela criança dando os seus gemidos finais. E ela vai para longe, se assenta e chora amargamente. O choro de Agar é o choro de alguém que está com a alma destroçada, de alguém que foi traída, machucada, humilhada a vida inteira, e ela chora sem esperança, no meio de um lugar desértico, onde não há água, onde não há saída nenhuma. Ela está condenada à morte. Mas é justamente lá, no meio desse deserto, que Deus transforma a história dela. E o Senhor então diz: Agar, todos feriram você, todos a abandonaram, a sua família mandou você andar deserto adentro, a sua comida acabou, a sua água acabou, o seu filho está quase morrendo, você está chorando amargamente. Mas Agar, eu sou o Deus que ouve o choro do menino. Eu sou o Deus que viu você nessa situação. Eu sou o Deus que vai restaurar a sua sorte. E o texto então que nós lemos termina nos dizendo que de forma milagrosa, Deus faz brotar um poço de águas à frente daquela mulher. E que a partir daquele sinal, daquele milagre que Deus fez, e do ânimo que Deus deu ao coração de Agar, ela pôde recomeçar a sua vida e fazer com que Ismael continuasse a viver, se tornasse um homem, se casasse, tivesse uma profissão e fosse adiante, apesar da sua alma ferida. Ali naquele deserto, o Senhor curou a alma de Agar. Talvez você também tenha andado na sua vida em alguns desertos, algumas situações que têm ferido o seu ser. O meu desejo para você é que, assim como o Senhor curou Agar, Ele possa também curar o seu coração. Eu quero sublinhar, só para encerrar essa mensagem, algumas lições que Agar ensina para mim e para você, e que nós podemos guardar no nosso coração, para que nossas feridas da alma também sejam cicatrizadas pelo poder do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o texto nos mostra algo fantástico. Deus ouve o nosso choro. Amém? Olhe para quem está perto de você e diga assim: Deus ouve. Quantas vezes eu e você não estivemos na situação de Agar? Nos escondemos em algum lugar e choramos. Uma das lembranças mais tristes que eu tenho da minha infância é de um dia em que eu procurei minha mãe na casa e não a encontrei. Então eu fui procurando ela e vi que ela estava no quarto. E eu então empurrei a porta um pouquinho e olhei para ver o que ela estava fazendo. E adivinha o que eu vi? Minha mãe sentada na cama e ela estava chorando. Algo ruim entrou no meu coração naquele dia. E eu falei assim: nossa, eu não posso deixar minha mãe chorar desse jeito. Eu tinha 9 anos de idade. Mas algo entrou dentro de mim ao ver minha mãe chorando, aquela dor. Talvez você que aqui esteve já chorou assim, amargamente, sem saber como ia ser o amanhã, sem entender o que está acontecendo na sua vida. Talvez você chorou porque alguém machucou você.
Deus ouviu o seu choro e Deus guarda nossas lágrimas de pesar e de tristeza no seu odre, como diz o salmista. Ele não está distante de nós. A nossa tendência é achar que quando nós estamos sofrendo, quando tudo está dando errado, quando a situação está completamente adversa a nós, nós pensamos: Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não está ao meu lado, por que que isso está me acontecendo? E nós fazemos questionamentos ímpios em nosso coração, mas o Senhor está lá, ouvindo o nosso choro. Nunca nenhum de nós chorou sozinho, sempre choramos, ainda que sem saber, nos braços do Deus que nos ouve. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele ouve o seu choro. Por isso eu quero desafiá-lo essa noite. Em todo momento que você tiver vontade de chorar, não chore apenas, mas chore e clame ao Senhor. Chore e diga: Senhor, está difícil, Senhor, está doendo, Senhor, tem uma ferida rasgando o meu coração. Eu estou chorando, Senhor, mas eu creio que o Senhor está ouvindo o meu choro. Eu creio que o Senhor está comigo. E ainda que eu não consiga sentir a tua presença, eu creio que essas lágrimas serão o fruto, darão fruto em algo que vai me levantar e fazer com que eu tenha uma vida muito melhor. Mas em segundo lugar, esse texto me ensina outra lição. As circunstâncias não têm a última palavra. Às vezes nós olhamos ao nosso redor e não vemos saída. Imagine a cena daquela mulher com seu filho no meio do deserto. Não tem saída por lugar nenhum. O deserto é um lugar de morte, de sequidão, de desesperança. Não tem nada lá. Acabou. Não tem saída. Mas as circunstâncias não têm a última palavra. Deus é o Deus que pode fazer uma fonte jorrar no deserto. Deus é o Deus que, com o estalo dos seus dedos, transforma a história da nossa vida. Por isso, não acredite nos seus momentos de dor e de tristeza de alma, de que não há esperança, de que não haverá cura, de que não haverá saída. Deus pode mudar a sua sorte. A sua transformação, o seu renovo, o seu milagre está ao alcance de uma oração, está à distância de um toque de Deus. Basta que Deus olhe para você com graça e você será vitorioso, independente do que as circunstâncias dizem. Alguns dos irmãos que aqui estão já receberam um diagnóstico difícil. Um dia chegaram diante do médico e ele disse: você está terrivelmente doente. Alguns de nós que aqui estamos não recebemos, mas talvez um dia receberemos um diagnóstico daqueles que choca a gente, que tira nosso pé do chão, que faz com que a gente fique pensando: e agora? De que serviu tudo que eu fiz? De que serviu tudo que eu vivi? Eu fui marcado com esse X da morte. E agora, o que vai ser de mim? Você quer ver o valor de um homem? Tire o trabalho dele. Um homem sem trabalho, sem sustento, olhando seus filhos, sua família, sem ter como dar a eles a condição. Ele olha para si mesmo e diz: acabou, eu não presto nem para ajudar a minha família. Acabou para mim. Mas as circunstâncias não têm a última palavra. E Deus pode fazer algo maravilhoso, contanto que o nosso coração o busque com sabedoria. Tem muita gente que anda desesperada atrás de uma porta aberta, desesperada porque uma doença chegou, desesperada porque não sabe como será sua família no futuro, desesperada porque alguém se envolveu com drogas, desesperada por diversas situações que nos acontecem. Creia, as circunstâncias não têm a última palavra. Mas em terceiro e último lugar, Deus ouve o nosso choro. As circunstâncias não têm a última palavra. E Deus tem uma vida abundante para cada um de nós. Fale aí para quem está perto de você: você não nasceu para sofrer. Em nome de Jesus, ouça isso que esse pastor está falando para você.
você não nasceu para sofrer. Talvez você pense nisso. Você olhe para dentro de você e você diga assim: puxa vida, a minha infância foi difícil, a minha adolescência foi difícil, minha juventude foi difícil, meu casamento foi difícil, criar filhos foi difícil, eu sou velho e ainda é difícil. Muitas vezes eu fiz esse questionamento para mim, porque eu olho assim, pessoas da minha idade, eu falo assim: Senhor, parece que para mim é tudo tão difícil. Talvez você olhe e diga assim: nossa, eu sofro tanto, a minha vida é tão sofrida. Jesus pode transformar a sua história. O texto diz que aquela mulher estava lá, sem esperança, sufocada pelas circunstâncias, e de repente os olhos dela são abertos, e ela vê aquele poço, e aquele poço representa um recomeço. A época em que esse texto foi escrito, as pessoas criavam as cidades ao redor das fontes das águas. Então quando ela acha uma fonte de água e ela pode tomar conta daquele lugar, todo mundo que passava por aquele lugar poderia ser atendido por ela, e ela então foi se estabelecendo, foi criando, foi organizando sua vida, e ela que tinha ido para o deserto para morrer, agora tem a sua sorte renovada, e ela começa não apenas a beber daquela água, mas a comercializar aquela água, a construir uma cidade ao redor daquele poço, e ela mais tarde fala: olha, eu vou dar a esse poço o nome de Adonai Roi, o Deus que me vê, o Deus que viu o meu sofrimento, e esteve comigo, o Deus que não só me vê, mas que abre os meus olhos para que eu também veja a oportunidade que Ele me deu com esse poço. E é à beira daquele poço, com aquela água, com aquela oportunidade que Deus dá para ela, que ela transforma a história dela. Talvez você que aqui está tenha pensado assim: eu nasci para sofrer, eu tenho sofrido a minha vida inteira, mas basta que Deus lhe dê uma oportunidade, e que você agarre ela com as duas mãos, e a sua história pode ser transformada, completamente mudada. E então, a partir daquele poço, aquela mulher desenvolve a sua vida. Ela cria o seu filho, ensina para ele a tirar flechas. Ele virou um flecheiro, um caçador, alguém especialista, alguém hábil. Ela consegue casamento para ele. Volta talvez para sua casa, para os seus parentes, e encontra alguém da sua família do Egito, e agora ela não é mais Agar, a escrava vendida, agora ela é Agar, a mulher livre, que venceu no deserto, que prosperou, que cresceu, que criou seu filho, e ela volta para o Egito agora, empoderada por tudo que Deus fez na vida dela, dizendo: eu estou aqui para procurar uma mulher para o meu filho é um flecheiro, nós construímos uma cidade no deserto, nós demos a volta por cima, eu agora não sou aquela que saiu daqui, eu volto para cá vitoriosa, porque Deus me deu vida abundante. Deus tem vida abundante para mim e para você. Basta que nós permitamos que o Senhor cure as feridas da nossa alma. Sabe, em algum momento da nossa vida, nós precisamos aprender a deixar que as feridas cicatrizem. Não é fácil, realmente não é fácil, mas nós precisamos permitir que Deus cure o nosso coração. Sabe algo que me chama a atenção na história de Agar? Quando Deus dá a ela o poço, ela não lembra mais de Sara, ela não lembra mais de Abraão, ela não quer voltar lá para acertar as contas com quem quer que seja, ela simplesmente permite que Deus jogue um concreto no seu passado, que serve para ela de alicerce, para ela construir o seu futuro. Talvez você que está me ouvindo nessa noite precise fazer isso, dizer: Senhor, eu quero tirar isso do meu coração e da minha mente, eu quero que pelo Teu Espírito, e só o Espírito de Deus pode fazer isso, eu quero que o Teu Espírito cure essas feridas, e que eu possa ser abundantemente abençoado pelo Senhor, e que naquilo que um dia eu fui curado, que eu possa ser instrumento de cura na vida de outros, que aquelas feridas que um dia me doeram, agora possam ser sinais de como o Senhor foi bondoso comigo, e que eu possa ajudar outros que choram as lágrimas que eu chorei, outros que estão desesperados como eu já estive desesperado, através do consolo, da graça, da provisão, da vida abundante que eu recebi do Senhor. Deus quer nos usar para isso. Deus nos chama para ser igreja, para que nós recebamos dele essa cura e que possamos anunciá-la ao mundo que sofre,
que está enfermo, com feridas profundas na alma. Eu quero orar por você esta noite. Feche seus olhos e nós vamos orar. Deus cura as feridas da alma. Deus nos vê, ouve o nosso choro. Ele transforma as circunstâncias quando elas parecem irremovíveis. Talvez haja alguém aqui essa noite que, ouvindo a palavra, a ministração da vida de Agar e do seu sofrimento, você até se identifica um pouco com ela, dizendo: eu não sofri talvez tanto quanto ela, mas eu já sofri demais. Tem feridas que me incomodam, que me doem. Você quer pedir ao Senhor essa noite que faça em você aquilo que Ele fez em Agar, restaurando a sorte dela, dando a ela um futuro e uma esperança. Você pode orar ao Senhor essa noite, pedindo: Senhor, cura a minha alma. Eu não sei como, Senhor, mas cura a minha alma. Fale isso com o Senhor essa noite. Senhor Jesus, diante da Tua palavra, nós te adoramos, te adoramos. Eu engrandeço o Teu nome, Senhor, porque um dia o Senhor curou a minha alma. Ó Senhor, Tu bem sabe quantas vezes eu chorei amargamente as dores dessa vida. O Senhor sabe quantas vezes eu olhei para o futuro com desesperança. O Senhor sabe quantas vezes eu acreditei que as circunstâncias tinham a última palavra. Mas obrigado, Jesus, obrigado. Porque o Senhor me viu, porque o Senhor me ouviu, e o Senhor abriu os meus olhos, para que eu visse o poço do Senhor em minha vida. Obrigado, Jesus, porque aquilo que um dia foi ferida em minha alma, hoje são cicatrizes. A marca continua lá, mas pela graça do Senhor não dói mais. Não dói mais, Senhor. O Senhor me curou. Essa noite, Senhor, talvez haja pessoas ouvindo essa ministração, que estão clamando ao Senhor o mesmo que eu já clamei em lágrimas. Pessoas que estão dizendo do fundo da sua alma: Senhor, cura minha alma, Senhor, cura minha alma. Tira de mim esses pensamentos que me fazem mal. Tira de mim esse peso que pesa no meu coração. Tira de mim essa angústia que me faz acordar às madrugadas com dor no meu peito. Tira isso de mim, Senhor. Ó Jesus, pelo poder que há no Teu nome, visita essa vida essa noite e cura essa alma ferida. Faz isso pela Tua graça, Senhor. Nós não somos merecedores, mas o Senhor nos ama, e por isso pedimos: olha para nós e faz em nós o que só o Senhor pode fazer. Nós clamamos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que você possa levar essa palavra em seu coração e que o Senhor lhe encha de esperança como encheu a vida de Agar. Sabe o que é muito bonito na vida de Agar? Ismael é o pai do povo árabe. Então imagine quão grande foi a descendência do Senhor através de Abraão, através da vida do seu filho Ismael.
quanto Ismael foi frutífero e quantas vidas o Senhor proporcionou a Abraão através desse filho rejeitado. Deus é aquele que transforma histórias. Eu quero convidar você, quero dar a você alguns avisos antes que nós cantemos o pós-lúdio e nos despedamos do culto dessa noite. Primeiro eu quero louvar a Deus pelas vidas que nos visitam. Eu sou novo aqui na igreja, né? Sou pastor novo, então ainda não reconheço muito bem quem é visitante e quem não é. Mas se você é visitante,